Crianças, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, isso mesmo. Hoje nós teremos a nossa aula de ciências, então se organiza aí, porque hoje, quinta-feira, dia 8/4/2021, nós iremos estudar ciências. Vamos fazer a nossa revisão, então coloca o teu livro de ciências aí pertinho de você, para que você possa acompanhar a aula. Então, crianças, pontos para a nossa revisão. Então, abre o teu livro de ciências nas páginas 6, 7, 8 e 9. Vamos começar pela página 6. E o conteúdo que nós vamos revisar é a água, certo? Então, pega lá o livro para acompanhar a revisão. Nós sabemos que o nosso planeta, o planeta Terra, ele é conhecido como planeta azul, certo? Então, o planeta Terra, ele tem mais água ou mais terra? Ele tem mais água, é isso mesmo, 70% do nosso planeta é formado por água e apenas 30% de terra, certo? Se nós fôssemos dividir o nosso planeta, seria 70% de água, 30% só de terra. Sim, mas com toda essa água, muita água no nosso planeta, né? 70% de água, mas nem toda essa água ela é própria para o consumo. Por quê? 97% da água do nosso planeta ela é salgada e nós podemos encontrar essa água em mares e oceanos. Apenas 3% do nosso planeta tem água doce, água própria para o consumo. Nós podemos encontrar em rios, lagos, lençóis subterrâneos e geleiras, certo? Então, nós também estudamos que a água ela tem propriedades, tá certo? Então, as propriedades da água, que estão ela, incolor, ela não tem cor, inodora, ela não tem cheiro, insípida, não tem gosto, certo? A água ela é incolor, inodora e insípida. A água tem a sua fórmula própria, né? Isso, a fórmula da água, H2O. São duas moléculas de oxigênio para duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, que forma o H2O. Nós também aqui lembramos a vocês que a água ela é um ótimo solvente. Não sei se vocês estão lembrados, nós fizemos a experiência colocando um pouco de açúcar dentro de um copo de água e esse açúcar ele dissolveu, porque a água é um ótimo sorvente. Por conta da água ser um ótimo sorvente, o que acontece? Os gases também podem ser dissolvidos na água. E é graças a essas propriedades que as algas e animais conseguem viver em ambientes aquáticos, retirando deles o oxigênio de que precisam para sobreviver, certo? Então, vamos lá. Nós vimos também que a água, ela tem, nós já estamos na página 7, então acompanha a leitura aí, passa a página. Estados físicos da água. Nós estudamos que a água ela tem os estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Um estado líquido nós podemos encontrar de que forma? Não sei se vocês lembram. Na chuva, na água dos rios, na torneira da nossa casa, no nosso chuveiro. Água no estado líquido e água no estado sólido. Quem lembra? Água no estado sólido, nós lembramos aqui a chuva de granizos, que são aqueles pedacinhos de gelos, o iceberg, aquela montanha de gelo que fica passeando pelos mares. E também tem a água no estado gasoso, que tem aí no livro de vocês a imagem de umas nuvens, né? As nuvens no vapor de água disperso no ar que respiramos são exemplos de água no estado gasoso, tá certo? Então, é necessário haver a mudança de temperatura da água para que ela possa passar de um estado físico para o outro, certo? É preciso ter a mudança de temperatura para que a água passe de um estado físico para o outro. Como assim? Vamos relembrar. Aí no livro de vocês tem a imagem de um picolé, isso mesmo. Esse picolé ele está no estado sólido, ele está geladinho. Então, quando ele derrete, ele se transforma no estado líquido. Então, houve o quê? Uma mudança de temperatura. O picolé estava sólido, ele precisou derreter para se transformar no estado líquido. E aí, isso aí nós chamamos de fusão, certo? Essa mudança denominamos de fusão. Aí, a água do estado sólido para o líquido. A água agora no estado sólido,
no estado líquido, desculpe, para o estado sólido. Vocês estão vendo aí o cubinho de gelo. Quando vocês colocam essa água dentro do cubinho, ela não está no estado líquido? Então, nós colocamos o cubinho na geladeira, no nosso congelador, e ele se transforma em cubos de gelo em estado sólido. A água aí precisou também de uma mudança. Ela mudou de temperatura, ela saiu de uma temperatura ambiente para uma temperatura geladinha, que transformou-se em estado sólido. E a essa mudança nós chamamos de solidificação. Aí no livro de vocês também tem a imagem de uma chaleira e um vaporzinho saindo dela. Então, essa aí é a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. A água, quando ela foi colocada aí dentro dessa chaleira, ela estava no estado líquido e se transformou no gasoso, que é quando você vê sair essa fumacinha. Também tem a imagem aí de uma nuvem com algumas gotinhas de chuva. E a essa mudança nós chamamos de liquefação ou condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Então aí a água estava no estado gasoso, estava lá nas nuvens e depois ela se transformou em líquido, tá certo? Então nós temos, só para relembrar, a mudança de temperatura é preciso haver para que haja mudança também no estado físico da água. A água do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, chamamos de fusão. A água do estado líquido para o sólido, chamamos de solidificação. A água do estado líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. A água no estado gasoso para o líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação. Continuando com a nossa revisão na página 8, nós vamos agora estudar sobre o ciclo da água, certo? Fazer a revisão do assunto que nós já estudamos, esse conteúdo sobre o ciclo da água. Nós vimos que a água, ela é renovada, certo? É um ciclo. A mesma água nós estamos sempre reutilizando. Vamos entender como é que isso acontece. O primeiro passo, vocês estão vendo aí no livro de vocês, com a evaporização da água que está na superfície dos rios, mares e oceanos, a partir do calor do sol e da respiração e transpiração dos seres vivos que liberam água presente em seus organismos, ocorre a formação do vapor de água concentrado na superfície. Ou seja, a água concentrada na superfície, nos rios, lagos, na transpiração dos seres vivos, na respiração dos seres vivos, elas são levadas para até a atmosfera, certo? No passo 2, quando se resfria, o vapor se transforma em moléculas, gotas de água, que formam as nuvens. Levou o vapor, ele se transforma na atmosfera em gotículas de água, que se transformam nas nuvens. O terceiro passo, o vapor da água vai se condensando nas nuvens, deixando-as cada vez mais concentradas até que ocorre a precipitação, ou seja, a chuva. A água passa do estado gasoso, que nós já estudamos, para o estado líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou chuvas de granizo, porque para pegar pedacinhos de gelo, de cubos de gelo, a gente viu isso, que a água ela se transforma rapidamente, Estava no estado gasoso, ela se transformou no estado líquido quando se transformou em chuva. E em alguns lugares que são mais frios, essa chuva ela se transforma em chuvas de granizo, que são os pedacinhos de gelo. O quarto passo, quando a água atinge a superfície, inicia-se a etapa de escoamento. A água infiltra-se pelos terrenos permeáveis, formando lençóis de água subterrâneos, ou outra parte dessa água volta para os rios, lagos e mares, e assim evapora e continua o ciclo da água. Então, a água que desceu com uma chuva, em alguns lugares, como a gente já falou, mais frios, essas chuvas se transformam em chuvas de granizo. Essa água, ela escorre, certo? Uma parte da água vai para os lençóis subterrâneos, outras para os rios, para os lagos, e começa tudo novamente. O ciclo da água
comecem, como a gente falou, essa água ela é renovada. Então, nós estamos sempre reutilizando a nossa água. Agora, passa a página do teu livro aí, para a página 9. E nós vamos ver a estação de tratamento de água. Já conseguiram abrir? Vamos acompanhar? Para que a água esteja apropriada para o consumo humano, deve ser tratada. Nós vimos como a água, ela chega até os rios e lagos, mares, oceanos, lençóis subterrâneos, certo? Agora, nós vamos entender que para essa água chegar até a nossa casa, ela precisa passar por um tratamento. E esse tratamento ele é feito nas estações de tratamentos de água. Então, vamos lá. Para o consumo humano, deve ser tratada. As etapas de tratamento de água que é feito na ETA servem para eliminar micro-organismos causadores de doenças, sujeiras e substâncias tóxicas. Nas estações de tratamento, a água que é captada dos rios, dos lagos e dos mares, né? Dos rios e dos lagos e das lagoas, passa por várias etapas de limpeza e purificação até ficar em boas condições para ser distribuída para o consumo da população. Observe aí, você vê aí que tem um exemplo de uma ETA, Estação de Tratamento de Água. Então, a água que ela é coletada dos rios e das lagoas, elas não chegam diretamente para a nossa casa, para a nossa torneira, ela passa por um tratamento, porque essa água, ela tem micro-organismos que são os causadores de doenças. Na primeira etapa, a água ela é retirada dos rios ou lagos por meio de bombas de sucção, certo? Foi retirada a água. Na etapa número 2, vai para um tanque. Vocês estão vendo aí que tem um tanque. Em um tanque, a água recebe duas substâncias. O cloro, que tem a função de eliminar os micro-organismos, e a cal, para a correção da acidez. Essa água ela chega nesse tanque ácida e com micro-organismos. Então, ela vai receber essas duas substâncias que são o cloro e a cal, que vai eliminar esses micro-organismos. No tanque de floculação, a água recebe sulfato de alumínio, que une a partícula de impureza nelas misturadas, formando pequenos flocos. Aí está no tanque número 3. Vocês já viram que as impurezas se transformaram em pequenos flocos. Vocês conseguem ver aí os pontinhos. Vamos para o quarto tanque. No tanque de decantação, os flocos da impureza se depositam no fundo e a água é concentrada na parte de cima e torna-se mais fácil de se ver, de se filtrar nessa etapa nessa etapa seguinte. Você viu que a água ela se transformou nos floquinhos, agora ela se transforma e fica lá no fundo do tanque, onde fica melhor para você fazer, para ser feito a limpeza da água, né? Para fazer a filtração dessa água. No quinto tanque, na filtração, a água passa por camadas de cascalho, areia grossa e fina, que seguram as partículas de impureza que não retidas no tanque da etapa anterior. Ou seja, aqui nesse tanque ele já consegue fazer a limpeza com mais profundidade, né? Tirando as partículas que não foi tirada no tanque anterior. E no sétimo, né, no processo de número 6, desculpem, após a filtração, a água recebe cloro com a função de eliminar os micro-organismos. Em alguns lugares, também ela recebe flúor, que ajuda no combate à cárie dentária. E no quinto tanque, a água ela é levada até os reservatórios, onde será distribuída para edifícios, cidades e até chegar a nós, né? Então, essa é toda a etapa da ETA, onde é feito o tratamento de água para que a água chegue em condições de consumo, em nossa casa, em nossas torneiras. Ela passa por todo esse processo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido todo o assunto. Nossa aula acaba por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima aula.